Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Coloca aqui na tela para a gente. Semana passada nós falamos sobre abra mão do pecado. Agora nós vamos aqui, abra mão da religião. Que é isso, pastor? Abra mão da religião? Aí me chamaram para vir para a igreja, me chamaram para vir para o culto. Como que agora você está falando para eu abrir mão da religião? Vem comigo. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que o Senhor continue ministrando nos nossos corações, nos trazendo entendimento e discernimento, que o Teu Espírito Santo nos ensine e fale conosco, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor por esta palavra. Nós estudamos na semana passada que a cruz é um objeto de morte. Ninguém vai para a cruz para desmaiar, ninguém vai para a cruz para entrar em coma. Quem vai para a cruz é para morrer. Vimos que nós fomos crucificados com Cristo, que nós morremos então com Cristo, e que agora o nosso eu já não vive mais, mas é Cristo que vive através de mim. Então não é eu quem faço, mas é Cristo que faz através de mim. Quem lembra, diga amém. Agora eu quero que você entenda, meu irmão, que a vida de Deus só pode ser vivida por meio da fé. Escreva isso, anote isso aí. A vida de Deus só pode ser vivida por meio da fé. Não tem como você viver a vida de Deus por meio das suas obras. Não tem como você viver a vida de Deus através da sua oração, do seu jejum, você subir para o monte. Não tem nada disso. Você só pode viver a vida de Deus através da fé. Olha para a pessoa mais bonita que tiver do seu lado aí, por favor. E diz assim para ela: não é sobre o que você faz, é sobre o que Jesus já fez. Amém. Dito isso, eu tenho 3 pontos para compartilhar com vocês aqui. Primeiro, anota aí. Nós não estamos mais na lei. Anota aí. Nós não estamos mais na lei. Já abre aí a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo de número 7. Nós vamos usar bastante a Bíblia aqui. Pastor, eu vim para o culto de jovens e eu achei que no culto de jovens vocês só falavam para não fazer sexo antes do casamento, não usar droga, não ouvir música do mundo. Meu irmão, eu não fico contando balela aqui não. Eu prego o Evangelho de Deus, eu ensino a palavra de Deus, amém? Eu não estou aqui para ficar falando o que não é para você fazer, eu estou aqui para falar aquilo que é para você fazer, porque se você estiver ocupado fazendo aquilo que é para fazer, você não vai ter tempo para fazer aquilo que não é para fazer, amém? Glória a Deus. Então aqui você vem, aqui você aprende a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 7, verso de número 1. Pessoal do MTI, vamos lá. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Presta atenção, nós lemos o texto de Gálatas 2:20 e nós entendemos que nós morremos. Agora o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a lei só tem autoridade sobre alguém enquanto ele vive. Verso de número 4, dá um salto aí comigo. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Meu irmão, aprende isso. Enquanto você estiver vivendo pela lei, você só dará frutos para a morte.
Não é eu, coloca o texto aí de novo para mim, por favor, coloca aí o verso 4. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito isso aí na sua Bíblia, ou esse texto aqui a gente digitou diferente? Está escrito isso aqui na sua Bíblia? Você morreu, também morreram para a lei. Morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Você não pertence mais à lei. Agora você está em outro patamar. Quem vive pela lei só vai dar fruto para a morte. Olha para a pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar para ela aí. Me ajuda aí, por favor, diz assim, só é possível dar frutos para Deus se você estiver vivendo na graça. Lá vem o pastor falar sobre graça. Esse negócio de graça. Esse negócio de graça que muita gente fala de forma pejorativa, é o evangelho de Deus. Não existe outro evangelho. Tem gente que fala de graça como se fosse uma coisa ruim. Tem gente que fala de graça, a gracinha, que isso, aquilo, graça, isso aí, que não sei o quê. Meu irmão, graça é o evangelho de Deus. Não existe outro evangelho. Graça é o favor imerecido de Deus, que nos alcançou, que nos salvou, que nos tirou da morte, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Quem fala mal da graça está falando mal do evangelho de Deus. Aleluia! Quem está comigo aqui, diga amém. Não vai embora ainda não, fica comigo até o final que você vai entender. Verso de número 5. Pois quando você entende português? Sim ou não? Mais ou menos. Não, isso aqui você entende, não entende? Éramos está falando do seu presente, do seu futuro. Está falando do quê? Do seu passado. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Então a lei, assim como o pecado, faz parte do seu passado. O que despertava os pecados em mim e em você? A lei. Atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para Então o que a lei fazia? A lei despertava o pecado, e por isso você dava fruto para a morte. Verso 6. Mas, está falando do seu passado? Se você ler esse texto hoje, é agora. Se você ler esse texto amanhã, é agora. Se você ler esse texto daqui a um ano, é agora. Sempre vai ser o agora. Mas, agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. O que te prendia antes? O que te prendia antes? Não é o pecado? Não. O que te prendia antes era a lei. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos do pecado? Fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Você não vive mais na lei, você está na graça de Deus. Esse texto, meu irmão, que nós lemos aqui agora, não está falando sobre pecado, esse texto está falando sobre a lei. Não taca a pedra, não vai embora, fica até o final e você vai entender. Segundo ponto. Então o primeiro é, você não vive mais na lei. Está anotando aí, sim ou não? Eu estou te dando textos, eu estou te dando base. Anota e estuda depois. Segundo ponto. Não existe mistura entre lei e graça. Não, pastor, a gente precisa ter um equilíbrio, né, pastor? Não pode ir muito para esse negócio da graça aí, não. A gente precisa ter um pouquinho de lei aqui. O que você chama de equilíbrio, Deus chama de mistura. Não existe mistura. Ou você está em um ponto, ou você está em outro ponto.
Então vamos lá. A Laura e o Vitor têm uma empresa, e nessa empresa, eles têm um contrato de prestação de serviço. Nesse contrato, está dizendo lá que o serviço que vocês prestam, vocês cobram um valor de R$10 nesse serviço. Passa o tempo e vocês fazem um novo contrato. Nesse novo contrato agora, esse serviço tem um valor de $1 milhão. E aí vocês fazem o serviço. E depois que vocês fazem o serviço, o cliente vem e diz assim: eu quero pagar conforme o contrato antigo. Vocês vão aceitar isso? Porque a partir do momento que foi feito o contrato novo, o contrato antigo já não tem mais valor, sim ou não? É isso, doutora? Fez o contrato novo, o contrato antigo passou. É isso ou não é? Então antes era R$10 o serviço, agora é $1 milhão, R$6 milhões. Cheika, manaias, hein? Meu Deus. Ó, a pessoa se recebendo em dólar? Meu Deus. Então, a partir do momento que fez o contrato novo, o contrato antigo foi invalidado. Ele já não tem mais valor, ele já não tem mais autonomia, autoridade. Não vale mais. Meu irmão, quem é que vai querer voltar para o contrato antigo? Quando o contrato novo é muito melhor. De forma legal, não tem como isso. O que vale é o contrato atual. Agora, abre comigo, pastor, o que isso tem a ver com o que você está falando? Abre comigo Hebreus capítulo 8, verso de número 7. Hebreus capítulo 8, verso 7. Você está anotando aí? Você devia no mínimo estar anotando esses textos que eu estou te dando aqui. Pois, se aquela primeira aliança, que aliança é essa aqui? A lei, escrita por Deus, lá no Monte Sinai, nas tábuas de pedra. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, opa, meu Deus, a Bíblia, você abriu aí a sua Bíblia? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, você abriu aí? O autor de Hebreus está dizendo que a primeira aliança não era perfeita. É isso? Está escrito aqui? Está escrito na sua também? Ele viu falha na primeira lei. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Ou seja, ele viu que aquela primeira aliança não era perfeita. Havia falhas. Verso 13. Chamando nova essa aliança. Qual aliança? A aliança da graça. Ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Diga, a segunda anulou a primeira. Meu irmão, a segunda aliança, a aliança da graça de Deus, baseado na obra da cruz de Cristo, anulou completamente a primeira aliança. Nós não vivemos segundo a lei de Moisés, nós vivemos segundo a graça de Cristo Jesus. Pastor, e qual a diferença entre a lei e a graça? A lei diz a você, faça. A graça diz, Cristo já fez todas as coisas. A lei exige obras humanas. A graça diz, tenha fé na realização de Cristo. A lei diz, faça exigências, e isso vai incitar a obedecer. A graça faz promessa e nos incita a crer. A lei diz, meu irmão, que você precisa entregar sacrifício. A graça diz que Ele já se sacrificou por você. A lei diz, se você errar, eu não estarei com você. A graça diz, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A lei diz, se você fizer algo errado, você
será amaldiçoado. A graça diz: não importa o que você faça, a bênção sempre estará sobre a tua vida. A lei diz que você vive pelas suas obras, mas a graça diz que é pela fé que você vive. Quem pode querer voltar a viver na lei, se existe algo tão maravilhoso quanto a graça de Deus? Gálatas capítulo de número 3, verso 9. Vamos, Bíblia. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Volta o 9. O apóstolo Paulo está fazendo uma divisão entre aqueles que são da fé, que estão na graça, e aqueles que querem caminhar pela lei. E aí no verso 9 ele diz assim: olha, a turma que é da fé, quem é da fé aí? Então vocês que são da fé, são abençoados com Abraão, homem de fé. Quem é da lei aí? Verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Verso 38 de Hebreus 10. Vamos lá, Hebreus 10, 38. Hebreus capítulo 10, verso de número 38. Mas o meu justo viverá pela... E se retroceder, não me agradarei dele. O justo viverá pela... A reforma protestante, que fez com que nós entendêssemos a graça de Deus, que tirou, a reforma não acrescentou, a reforma tirou. Porque até então as pessoas estavam acrescentando coisas ao Evangelho. Você precisa fazer isso para ser salvo, você precisa fazer isso para ser salvo. Faça campanha, suba ao monte, faça jejum, faça isso, faça aquilo. E aí veio a reforma e com esse texto disse: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mas o texto diz: mas se ele retroceder. O que é retroceder? Anota aí. Retroceder é retirar-se, voltar atrás, rebaixar. Ou seja, você está vivendo numa posição de graça, vivendo pela fé. E o autor está ensinando para a gente, se ele sair dessa posição, ele está retrocedendo, ele está voltando atrás, ele está se rebaixando. Olha para a pessoa fofa que está do seu lado e diz assim: não saia da fé. A Bíblia está nos ensinando que voltar a viver pela lei é rebaixamento. Meu irmão, em nome de Jesus, você tem que ser igual o São Paulo Futebol Clube, incaível. Não é isso? E se ele retroceder, se ele rebaixar, irmão, olha só, eu sou crente, creio na graça de Deus e sou São Paulino. Eu não sei o que é rebaixamento. Eu não sei. Aí você é corintiano, palmeirense, santista e ainda vai querer sair da graça? Já rebaixou no time, vai querer rebaixar na fé também? Meu irmão, você não foi inteligente para escolher o time, seja inteligente para escolher a fé, pelo menos. Meu Deus, é soberano.
Gálatas capítulo 5, por favor. Mantenha o foco. Gálatas capítulo 5. Vou tirar o relógio, que não quero nem saber. Vamos ler juntos esse texto, nós lemos ele no final da semana passada. No 3, vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A primeira parte ali, vamos ler juntos e bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia! Verso 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Volta o verso 1. Olha o que ele diz, ó. Portanto, permaneçam. Grifa aí essa palavra na sua Bíblia. Permanecer. Permaneçam. Não voltem de novo para a escravidão. E aí o verso 2 ele diz: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Haviam alguns religiosos que estavam infiltrados no meio da igreja do Senhor, e eles queriam convencer aqueles que estavam caminhando pela graça, de que Cristo e a sua obra na cruz era insuficiente. Na cabeça dessas pessoas, você até pode crer em Jesus, mas se você não der o seu dízimo, você vai ficar miserável, pobre, sem nada para comer. Você vai ter que gastar dinheiro na farmácia porque não deu o dízimo. Na cabeça dessas pessoas, se você não jejuar, os demônios vão ter liberdade para atacar a tua vida, vai arrebentar com tudo, vai te bater, você vai ter que sair correndo pelado. É assim ou não é? É assim ou não é? Não, porque se você não fizer um jejum, pastor, eu estou passando uma luta lá, que não sei o quê. Isso aí é porque você não está jejuando. Falta de jejum isso daí. Não está jejuando, aí você dá autoridade para o diabo entrar na tua vida. Na cabeça desses caras, você até pode crer em Jesus, mas se você não fizer uma campanha de 7 dias, sabe por que não aconteceu? Sabe por que você não conseguiu aquela vitória que você tanto esperava? Sabe por quê? É porque você faltou na campanha. Você não está dando o dízimo, você não está jejuando, não faltou na campanha. Deu brecha para o diabo entrar. Porque não basta crer em Jesus, você precisa fazer alguma coisa. E aí é isso que o apóstolo Paulo está combatendo na carta aos Gálatas. Porque esses judeus estavam dizendo para a galera da igreja ali da Galácia: vocês precisam circuncidar. Já pensou? Eu não ia circuncidar vocês nem a pau. Tá maluco, irmão? Aí, imagina. Não. Vocês até podem vir aí para conexão, mas se não fizer isso aqui, tá errado. O que eles queriam? Pode crer em Jesus, mas tem que circuncidar. Se não circuncidar, não vai rolar. Aí, olha só o verso de número 3, verso 3 de Gálatas 5, continua aí. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a quê? Obrigado a quê? Não, bem alto, obrigado a cumprir toda a lei. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Se você quiser viver pela lei, se você quiser circuncidar, se você está acreditando nas obras das suas mãos, você está obrigado a cumprir toda a lei. Presta atenção aqui, meu irmão. Só existe uma maneira de você viver na lei: cumprindo toda a lei.
Ah, não, eu quero viver na lei. Você vai ter que cumprir toda a lei. Toda a lei. Ah, falhei em um item. Você está amaldiçoado. Ah, eu pensei errado. Você está amaldiçoado. Ah, eu olhei para a mulher. Você está amaldiçoado. Quer viver na lei? A Bíblia diz que você precisa cumprir toda a lei. Verso 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Olha isso. Você que está querendo viver pela lei, você que acha que a tua vida é uma vida justificada pela lei, você se separou de Cristo, você caiu da graça. Não existe mistura entre lei e graça. Ou você vive na lei, ou você vive na graça. Terceiro ponto. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Porque agora você pode estar me perguntando, pastor, o que eu faço com a minha Bíblia de Mateus para trás? O Senhor está falando para que eu viva pela graça, pela nova aliança. Quem está com Bíblia aí? Quem está com Bíblia aí, diga amém. Bíblia de papel, abre ela aí. Abre ela em Mateus. Mateus capítulo 1. Uma página antes da sua Bíblia, o que está escrito? Antes de Mateus, uma página antes, o que está escrito aí? Novo Testamento, nova aliança, aliança da graça. Pastor, o que eu faço então com a minha Bíblia? Eu ignoro todos os livros de Mateus para trás? Diga, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. O que você precisa fazer agora, anota aí para você entender. Você precisa ler o Antigo Testamento na perspectiva da graça. Você precisa ler agora o Antigo Testamento na perspectiva da graça. Como isso, pastor? Encontre Jesus. No Antigo Testamento, agora você vai ler procurando Jesus e a obra da cruz. Meu irmão, a pregação do Evangelho é Jesus e a obra da cruz. Às vezes eu ouço uns negócios assim, o cara conta a vida dele, o cara conta os problemas dele, as vitórias dele, mas não fala de Jesus, não fala da cruz, e isso não é Evangelho. Irmão, você pode agora ler Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, você pode ler Juízes, você pode ler Reis, Crônicas, você deve ler, mas encontre Jesus, encontre a obra da cruz, encontre a graça de Deus. Abre comigo aí, ó, Deuteronômio 28, eu vou te ensinar. Diga Deuteronômio. Tem gente que não consegue falar. Deuteronômio 28. Quem encontrou? Olha só, você achou aí? Do verso 1 ao verso 14 de Deuteronômio, fala sobre as bênçãos de Deus. Mas, diga, existe um mas. Aqui diz, se você cumprir a lei, você receberá todas essas bênçãos. Do verso 15 ao verso 68, fala sobre a maldição que está sobre aquele que não obedece à lei. Então olha só isso, nós temos 14 versículos que falam sobre as bênçãos que você recebe se você cumprir a lei. E nós temos então aí 154 versículos, é isso?
que falam sobre a maldição que você recebe se você não cumprir a lei. Então eu sou abençoado se eu cumprir, mas eu sou amaldiçoado se eu não cumprir. Deixa marcado aí, deixa aberto em Deuteronômio aí, o pessoal da mídia vai colocar aqui para a gente, o MTI vai colocar aqui agora Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que esse texto está nos ensinando? Que Cristo nos redimiu da maldição da lei. O que é redimir, pastor? Anota aí, remissão, redimir é resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Então esse texto está dizendo para mim e para você, Cristo nos resgatou, quando éramos escravos da lei, pagando o preço com a própria vida. Você não está crendo no que eu estou dizendo. Esse texto está mostrando que éramos escravos, mas que Cristo nos redimiu, ou seja, Ele pagou o preço de um resgate. Ele se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você já parou para pensar que Jesus poderia ter morrido de qualquer outra forma? A crucificação não era um meio de penitência mais usado pelos judeus, nem era usado direito pelos judeus e sim pelos romanos. Eles costumavam apedrejar aqueles que erravam e não cumpriam a lei, mas Cristo foi e se fez maldito, porque estava escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Ele tomou sobre si todas as nossas maldições, ou seja, aquilo que está escrito em Deuteronômio, de 15 a 68, todos esses 154 versos recaíram sobre Cristo Jesus. Todas essas maldições que está em Deuteronômio 28, do 15 até o 68, recaíram sobre Cristo Jesus. Esse preço foi pago de uma vez por todas em Cristo Jesus. Ele, olha para a pessoa que está do seu lado e diz, grita para ela, Ele recebeu a nossa maldição. Olha para ele e diz assim, você merecia, eu merecia, mas graças a Deus, Cristo Jesus tomou para Ele toda a nossa maldição. Verso 14 de Gálatas 3, põe aí, segura em Deuteronômio aí, Isso para que em Cristo Jesus eu estou mó animado aqui. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para a galera do Conexão lá de Suzano, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Meu irmão, a maldição de Deuteronômio 15 até o 68 caiu sobre Cristo. Pastor, e as bênçãos de 1 a 14? Tinha ali uma condição. Tinha uma condição. Se obedecer à lei, aí então vocês receberão essas bênçãos. É o que a gente precisa entender. Que Cristo Jesus foi lá e pegou esse si para Ele. Cristo Jesus foi lá e cumpriu toda a lei. E agora essas bênçãos recaem sobre mim e sobre você, não porque nós merecemos, mas porque Jesus merece. Eu não mereço estar aqui pregando para vocês, não mereço a esposa maravilhosa que eu tenho, os filhos lindos que o Senhor me deu, a casa que eu moro, o carro que eu dirijo, eu não mereço nada disso, mas eu olho para Cristo e vejo que pela graça que me alcançou, eu recebi todas essas coisas.
Você está aqui, você não merece nem a vida que vive, mas pela graça de Deus nós vivemos a vida que vivemos. Não é por meio das obras, mas é por meio da fé. Coloca o verso 14 de novo aqui, Gálatas 3,14. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão. Que bênção é essa de Abraão? Meu irmão, Abraão era um homem muito rico. Então a bênção da riqueza está sobre a minha e sobre a tua vida. Abraão, ele tinha boa saúde. Abraão viveu até 175 anos de idade. Abraão teve longevidade, boa saúde, longevidade, riqueza, prosperidade está sobre a tua vida. Abraão tinha comunhão com Deus, Abraão falava com Deus. Você, pela graça de Deus, foi inserido na comunhão. Pastor, o que é graça? Graça é favor imerecido. Não mereço, mas fui favorecido. Graça, meu irmão, a bênção de Abraão. Que bênção é essa de Abraão? Onde estão as mulheres? Digam glória a Deus, glória a Deus. Havia uma bênção sobre a vida de Sara. Sara era muito bonita, bela. Olha só, aos 75 anos de idade, o faraó, um dos homens mais ricos da terra, quis tomar Sara para ele como esposa. E você acha que um homem que ele não era crente, ela tem boas qualidades, bom caráter, então eu quero fazer dela minha esposa, mesmo que ela esteja meio velhinha, meio acabadinha, eu quero fazer dela minha esposa. Não, ele olhou e falou, essa mulher é uma gata, ela é linda, eu quero ela para mim. A Bíblia diz que mais tarde, ela tinha cerca de 90 anos de idade, o rei de Gerar quis pegar ela para esposa também. Irmã, eu declaro essa beleza sobre essa sua vida, essa juventude sobre você, irmão, eu declaro sobre você também. Abraão, 100 anos, estava inteirão. Você não quer isso não para você, né? As bênçãos de Abraão estão sobre as nossas vidas, não porque merecemos, mas porque cremos. É pela fé em Cristo que você é abençoado. Levanta a tua mão comigo e diga, é pela fé em Cristo que eu sou abençoado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, pare de ter fé em coisas ou pessoas, tenha fé em Jesus. Tem gente que diz, eu tenho fé que o dinheiro vai dar. Eu tenho fé que o meu patrão vai me ajudar. Eu tenho fé que o governo vai mudar. Não, eu não tenho fé nas pessoas. Eu não tenho fé nas coisas deste mundo. Eu tenho fé no meu Jesus. Eu tenho fé no meu Jesus. Ele é o meu pastor, e o Salmo 23 diz que se Ele é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. O texto não diz que você será abençoado, o texto diz, você já é abençoado em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, hoje eu estou aqui para dizer para você, que enquanto você estiver na religião, você estará aprisionado. Enquanto você estiver segurando algumas coisas da religião, você estará preso, você não vai ter uma vida de verdade. Hoje eu estou aqui para dizer para você, abra mão de algumas coisas, abra mão do seu mérito próprio. Abra mão de tentar trazer para você os elogios, os méritos das coisas. Não queira ter mérito, não queira merecer nada. Creia que em Cristo Jesus, pela graça de Deus, você é abençoado e não pelos seus méritos. Abra mão dos méritos, abra mão das obras da carne. Não é pelo que você faz, mas é por aquilo que Ele fez por você. Abra mão do seu
ego, não é o ego, meu irmão, esquece quem é você, não, é Jesus. Abra mão do seu orgulho, abra mão da religião, abra mão das tradições. Enquanto você segurar essas coisas, você estará preso, aprisionado, vivendo como escravo. Mas se você começar a abrir mão da religião, das tradições, do seu ego, do seu orgulho, dos méritos, e você dizer: eu creio, é pela graça, então eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Romanos capítulo 11, verso 36, e eu fecho, a banda pode subir. Achamandaia sonderei, camanda sou. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Eu não quero mérito nenhum para mim, eu não quero nem saber do orgulho. Eu oro para que Deus me livre do orgulho, do ego, eu oro para que Deus me livre de toda altivez, e eu declaro: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Será que você pode declarar esse texto comigo? Vamos lá no 3, 1, 2, 3, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Pegue a sua Bíblia, abra em Deuteronômio 28, vamos ler. Fique de pé, por favor. E eu quero que você leia esse texto agora entendendo que todo si que estiver aqui, Jesus já cumpriu, amém? Você entendeu isso que eu disse para você? Todo si que você ler em Deuteronômio 28, Jesus já cumpriu. Então nós vamos ler esse texto entendendo que tudo que está descrito aqui já é meu, já é seu, já está liberado para mim e para a tua vida. Você entendeu isso? Sim ou não? Sim ou não? Deuteronômio 28, verso 1. Você vai ler, mas vai entender que todo o si Jesus já resolveu, já cumpriu. Então vamos lá, vocês estão prontos, sim ou não? Sim ou não? Eu vou ler, eu quero que vocês entendam e recebam, celebre, amém? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, Jesus já obedeceu. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também a colheita da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo,
conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele, então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no futuro, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor, verso 12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e se seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer desses mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ei, calapapache, ei, ramamache, carapapache, canaiaço. Oh, Espírito Santo, sabendo que em Cristo Jesus toda a lei foi cumprida e todas as bênçãos já foram liberadas sobre nós. Você não está mais sob o domínio da lei. Você pode desfrutar da graça. Meu irmão, você precisa aprender de uma vez por todas que a lei, ela serviu para mostrar que você era um pecador necessitado de Cristo, e a lei te trouxe até Cristo. Agora você já não vive mais na lei, você morreu para a lei, você vive pela graça. Para de ficar ouvindo essas pessoas que ficam falando sobre maldição. Para de ficar ouvindo essas pessoas que dizem que se você fizer isso, fizer aquilo, você vai prosperar ou você vai para o inferno. Ouça o evangelho da graça de Deus, que te ensina, que te mostra que pela fé você é salvo, e isso não vem de você, é dom de Deus. Efésios diz que nós somos salvos pela graça e não por obras. Como pode alguém achar que as obras vai fazer você ganhar ou perder a salvação? Que o que você faz vai fazer você ganhar ou perder a salvação? Eu não fiz nada para nascer um pecador, como não fiz nada para renascer como um filho de Deus. Não é o que eu faço, mas é tudo o que Ele fez por mim. A Bíblia diz que a salvação é pela graça e que é um dom de Deus. Quem sabe o que significa a palavra dom? Significa presente, diga presente. E como pode alguém estar querendo comprar um presente? O Rafael tem um presente para me dar, e eu chego e falo para ele: Rafael, eu quero comprar esse presente. Ele quer me dar o presente, mas eu chego e digo: eu quero comprar esse presente. É isso que está acontecendo com muita gente que está querendo viver na religião. Deus te deu a salvação, mas você quer comprar com as suas obras, com a sua oração, com o seu jejum, com a sua campanha, com a tua subida no monte. Meu irmão, ore, jejue, suba ao monte, faça o que você quiser, mas creia que isso é para glorificar a Deus, se relacionar com Deus. Você já é salvo pela graça, pela graça. Oh,
Oh. Pastor, o que eu faço então? Comece a agradecer a Deus aí agora. Comece a agradecer pelas bênçãos de Abraão que já te alcançou. Pastor, mas eu não estou rico. Não. Comece a declarar a riqueza de Deus para a tua vida. Não diga o que você está vendo, diga o que você quer ver. Profetize a palavra de Deus sobre você. Profetize a saúde. Declare a saúde, declare a vida, declare a prosperidade, declare a santidade. Oh, Espírito Santo, vamos, eu queria que você começasse a agradecer. Vamos encher este ambiente agora com gratidão, gratidão. Vamos encher esse ambiente com gratidão. Vamos. Os homens, comecem a agradecer agora. Comecem a agradecer. As mulheres, comecem a agradecer.